o mais rápido possível para não exceder muito nosso tempo, tá? Nossa parte da aula aqui. Amanhã tem reunião de pais. Acredito que vocês já saibam disso, né? Reunião de pais do primeiro B vai ser eu que vou ficar. Eu vou estar responsável, vou falar aí com os pais amanhã. Aviem seus pais, tá? Que tem reunião, por favor. Eu agradeceria muito. Beleza. Pessoal, ó, amanhã então, a nossa semana então aqui. Vamos apresentar o nosso cronograma aqui. Vou apresentar minha tela inteira que fica melhor. Dentro do cronograma, então, nós vamos abordar as ligações químicas. A parte principal aqui é a parte do Saiba Mais, pessoal. A gente não tem ainda uma aula gravada porque eu não consegui dar aula essa semana. Não é nem que eu não consegui, né? A gente estava com o cronograma do CELIB pronto. Pelo cronograma do CELIB, as palestras dos primeiros anos pegavam a minha aula. Faz parte, né? Algo que a gente já está meio que acostumado aí. Então, o que eu recomendo, pessoal, é que vocês vejam o vídeo do Khan Academy. O vídeo está muito bom, está muito didático. Ele explica o que são ligações iônicas e o que são ligações covalentes. O foco da sua semana é só ligações iônicas e só ligações covalentes, tá certo? Não precisa estudar ligações metálicas. As metálicas a gente vai abordar na outra semana ainda. É algo que a gente pode abordar em outro momento, tá? O vídeo do Khan Academy não tem tanto tempo assim, é um vídeo relativamente curto, se não me engano não são nem 20 minutos de vídeo. Ué, eu cliquei, não saiu no vídeo direto. No lugar tem o vídeo, no outro não tem. Não tem brincadeira comigo, né? Só para confirmar o tempo do vídeo aqui. Quatorze minutinhos de vídeo. É um vídeo bastante curto que vocês conseguem entender pelo menos o material. E aí vocês vão clicar aqui nos exercícios, vão ter os exercícios para serem feitos. Tá? São poucos exercícios novamente, né? Sempre mantendo o nosso padrão de resoluções, né? 2 exercícios por semana, abordando os principais conteúdos do capítulo. Aqui eu trago para vocês um exercício sobre ligação covalente e o primeiro exercício sobre ligação iônica, tá? Então você tem que saber o básico dessas duas ligações para fazer os 2 exercícios. É algo simples. Pelo menos eu tentei deixar uma coisa bastante simples para não atrapalhar vocês, tá? Eu vou tentar, ainda faltam 15 minutinhos, eu vou explicar para vocês já o nosso conteúdo de ligações. Cadê? O material da semana está adicionado, igualzinho eu tava a todas as semanas que a gente tem feito. Esse aqui vai ser o nosso capítulo 5, é um capítulo relativamente curto. Nós eu acredito que a gente vai ter condição de chegar pelo menos no capítulo 8 ou 9 até o final do ano. E eu já tô vendo que eu vou ter que adicionar esse vídeo aqui também, porque não entrou quase ninguém na aula, né? 12 pessoas só. O pessoal já
Desiste da vida logo depois da live. Essa parte de ligações químicas, ela envolve um contexto onde os átomos que a gente estava estudando, eles vão deixar de ser átomos únicos, sozinhos, elementais, e vão passar a ser átomos que se combinam em várias proporções, de várias formas diferentes. Existem na natureza 3 tipos de ligações diferentes, e nós vamos estudar esses 3 tipos de ligação. Tinha uma pergunta norteadora para vocês, mas infelizmente a gente não teve o tempo que eu esperava. Essa pergunta ela não vai servir muito de norte aí, porque ela precisava de mais reflexão, de mais tempo de questionamento, né? Que era a pergunta: como que a gente obtém energia através da alimentação? O que é o processo metabólico? Por que que a gente consegue energia através do que quando a gente se alimenta? Na verdade, imagina, você vai comer lá o teu arroz, feijão, bife, batata frita e salada. Vamos supor que você comeu isso daí. Boa parte desse alimento, principalmente o arroz e a batata, que são alimentos à base de carboidratos, eles vão ser ingeridos pelo seu organismo. Ao você ingerir no seu organismo esses alimentos, eles vão ser decompostos. Então, eles eram moléculas muito grandes, macromoléculas, macronutrientes, e à medida que eles vão entrando no seu metabolismo, eles vão sendo consumidos pelo seu organismo, você promove a quebra de ligações. E a quebra das ligações que você faz desses alimentos gera energia para o seu organismo. Essas reações químicas acontecendo o tempo todo, essas ligações quebradas e formadas a todo momento, é elas que vão fornecer a energia necessária para o seu organismo. Quando eu falo sobre ligações químicas, eu estou falando sobre interações entre átomos através de suas eletrosferas. Então, pessoal, olha, o foco das aulas a partir de agora é na eletrosfera. Núcleo não interessa muito mais para a gente. Agora não é muito interessante. O mais interessante para a gente agora é a eletrosfera, são os elétrons e a região onde eles ocupam. A formação e a quebra dessas ligações, então, olha, formar e quebrar a ligação química envolve uma certa quantidade de energia que vai ser utilizada, na verdade, não só na nossa alimentação, mas em vários processos diferentes. Por exemplo, você já se perguntou como que funciona uma pilha? A pilha, na verdade, através da formação e quebra de ligações dentro da pilha, existem transferências eletrônicas, e essas transferências eletrônicas transformam energia química, que antes era uma energia armazenada em ligações, em energia elétrica. Para um carrinho de brinquedo, para um controle remoto, sei lá para que a gente usa pilha hoje em dia, praticamente para controle de videogame. Aí agora eu lembrei um negócio que realmente a gente usa. Carrinho de controle remoto. Vocês estão no primeiro ano. Quem que usa carrinho de controle remoto no primeiro ano? E aí, então, nós vamos estudar agora quais são os tipos de ligações que existem. Quais ligações estão sendo formadas e quais ligações estão sendo rompidas? O que eu posso considerar como ligação química? Eu tenho 3 tipos diferentes. As iônicas, e aí eu já posso resumir elas para vocês aqui. As ligações iônicas, vocês podem ser literais, elas são ligações que envolvem íons. Ou seja, uma ligação que ocorre pela interação entre íons.
A bomba nuclear é diferente, Douglas. Olha só, lembra, seja literal. Bomba nuclear. Ela depende da eletrosfera ou ela depende do núcleo? Se ela é nuclear, é uma reação que acontece no núcleo do átomo, tá certo? Ela a gente vai ver lá no segundo ano quando a gente estudar radiação. Tranquilo? E as ligações, então as ligações iônicas, pessoal, elas são as ligações que formam íons e elas só acontecem porque os íons interagem, eles têm uma interação que a gente chama de interação eletrostática. Qual que é o princípio da interação eletrostática? Positivo e negativo se atraem. Positivo com positivo se repele. Negativo com negativo se repele. Então, quando eu promovo a junção de um íon positivo, ou seja, um cátion, e de um íon negativo, ou seja, um ânion, naturalmente, esses dois carinhas que formaram uma carga positiva e uma carga negativa vão se interagir de uma única vez. Vão se atrair, na verdade, não se interagir, perdão, pessoal. Eles vão realizar uma interação e vão se unir, se ligar através dessa interação. A ligação covalente, aí não tem como a gente ser literal. Ela é uma ligação que acontece pelo compartilhamento de elétrons. E aí eu vou explicar para vocês uma por uma aqui. Teoricamente, para saber o que é uma ligação química, a gente precisa relembrar alguns conceitos. Por exemplo, você precisa de lembrar como é olhar na tabela periódica e identificar um elemento. Deixa eu ver se eu coloquei a tabela aqui, eu não coloquei. Vou pôr a tabela periódica para a gente aqui. Aqui não tem. Vai ser na área de trabalho que vai ter. Beleza. Aqui então a gente tem uma tabela periódica e para poder saber fazer as ligações químicas, a gente precisa lembrar aquele último conteúdo que nós vivenciamos, que foi aquele sobre tabela periódica. Como identificar nessa tabela periódica qual que é a camada de valência de um átomo, como que esse átomo, quantos elétrons ele tem na última camada, essas coisas precisam ser identificadas. A gente vai rever como fazer. Perdão, pessoal. A gente vai rever como fazer isso certinho para poder não ficar muitas dúvidas aí, pelo menos para poder ajudar vocês para que na próxima aula a gente consiga caminhar com o conteúdo, tá? Então, olha só. Eu tenho dois átomos explicados aqui, o cálcio e o cloro. E aí eu quero que vocês saibam qual que é o número de elétrons de cada um deles neutros e também que você, pela posição na tabela periódica, que você diga se eles são eletropositivos ou eletronegativos. E fazer a distribuição eletrônica para suas respectivas camadas de valência.
Isso é uma coisa que você pode fazer na hora que você for estudar para conteúdo também, para relembrar, para conseguir praticar, tá? Então, olha só, eu vou identificar aqui, vou encontrar para vocês primeiro o cálcio, que está aqui, é o número atômico 20, e o cloro, que está aqui, número atômico 17. Então, eu tenho cálcio 20, cloro 17. Só pela posição, só pelo número atômico, eu já sei que neutro, o cálcio, que é número atômico 20, tem 20 elétrons. Eu sei que neutro, o cloro, que tem número atômico 17, tem 17 elétrons. Esse é o primeiro ponto, resolvi o primeiro exercício. Qual que é a segunda pergunta? De acordo com as posições na tabela, identifica, eles são eletropositivos ou eletronegativos? Isso aqui é a mesma coisa que perguntar, eles formam cátions ou eles formam ânions? E aí? Bom, vamos deixar isso bem claro, pessoal. Na tabela periódica, eu vou separar aqui, ó, fazer uma linha em verde. Essa linha em verde que eu estou fazendo separa para a gente os caras que são positivos dos caras que são negativos. Aqui eu vou fazer outra linha para os gases nobres, porque os gases nobres eles não têm cargas, tá? Átomos positivos, todo mundo que está aqui para a esquerda, ó. Tudo isso aqui em amarelo. Átomos com carga negativa, todo mundo que está aqui para a direita, tá? Todos esses carinhas aqui. Vou fazer só uma correção aqui, que o boro é uma exceção nesse negócio. Então, todos os caras para a esquerda, carga positiva. Todos os caras para a direita, carga negativa. Beleza, determinamos aí o segundo exercício pela posição na tabela periódica. Ó. Por quê? O cloro está aqui à direita, cloro tem carga negativa. O cálcio está lá à esquerda, o cálcio tem carga positiva. E aí, pessoal, existe a necessidade de você saber fazer distribuição eletrônica para dizer para mim qual que é a carga que eles adquirem. Eu já vou fazer a distribuição eletrônica direta, e a minha distribuição eletrônica eu consigo fazer de cabeça. Para você fazer isso na sua casa na hora de estudar, pega a distribuição de Lewis, é só digitar na internet e você vai encontrar, tá? Olha só, distribuição eletrônica do cálcio, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Perdão, pessoal. 3p6, 4s2. Essa é a distribuição eletrônica do cálcio. Pode contar, ó. 2 com 2, 4, com 6, 10. 2 com 2, 4, com 6, 10. Distribuição eletrônica do cálcio, então, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Para o caso do cloro, 17 elétrons, vamos lá, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Essa é a distribuição eletrônica do cálcio, do cloro, perdão. Pode contar, dá 16 elétrons no total. E aí é que vem um segredo, um macete que eu vou ensinar para vocês, que é o seguinte. Olha para a camada de valência desses átomos. O cálcio, na camada de valência dele, é 4s2. O cloro, camada de valência dele, 3p5, 3s2. Isso vai ser importante, porque existe uma coisa, e aí a gente vai parar a aula por aqui, depois vocês vão aprofundar o resto da aula lá naquele vídeo do Khan Academy, tá? Existe uma coisa chamada regra do octeto. Qual que é a regra do octeto?
os gases nobres têm distribuição eletrônica sempre mais estável na natureza. Por que eles têm distribuição eletrônica mais estável? Porque sabe-se que a última camada deles é completa. A última camada do gás nobre tem 8 elétrons. E aí vai ser criada uma regra na química chamada de regra do octeto, que é pensar o seguinte: todos os átomos na tabela periódica, com poucas exceções, algumas exceções vão existir, mas a gente não vai falar delas agora, todos os átomos tendem ou querem ter 8 elétrons na última camada. Todos, tá? Qual que é a última camada? É a camada de valência. Olha só, para o cálcio e para o cloro, eu tenho situações diferentes. O cálcio tem uma camada de valência com 2 elétrons. E o cloro tem uma camada de valência com 7 elétrons. E aí eu vou dar uma informação para vocês. Os átomos podem ganhar elétrons, podem receber elétrons ou podem perder elétrons. Eles podem querer pegar um elétron a mais para ficar com 8 elétrons, ou eles podem querer perder elétrons para ficar com 8 elétrons na última camada. E aí eu vou explicar isso para vocês agora. Já são 11h30. Se você precisar sair, fica à vontade. Se vocês tiverem outra aula, fiquem à vontade para sair. Se você puder ficar, eu vou terminar só essa explicação aqui. É o seguinte, pessoal. Para o cloro, que tem 7 elétrons na última camada, para ele é mais fácil perder 7 elétrons ou ganhar um elétron. Pensa que a energia para ganhar elétrons e perder é exatamente a mesma. Mas a gente vai ter que pensar agora, o que compensa mais? Perder 7 ou ganhar um único elétron? Se ele ganhar um elétron, ele vai ficar com 8 elétrons na última camada. É o que ele quer? É o que ele quer pela regra do octeto. Então, átomos com 7 elétrons na última camada tendem a ganhar um elétron. E átomos como o cálcio, olha só, o cálcio tem 2 elétrons na última camada. Para ele ficar com 8 elétrons na última camada, ou ele tem que ganhar 6 elétrons, ou ele pode perder 2 elétrons. E aí você pode estar assustado perguntando, por que perder 2 elétrons? O que vai acontecer se esse cálcio perder esses elétrons aqui? Ó? Se a gente jogar fora a camada 4, ele manda embora esses 2 elétrons dele. Se ele perder essa camada aqui, ele vai ficar com uma nova camada de valência, 3s2, 3p6. Agora, ele vai ficar com 8 elétrons. Então, quando eu falo que ele pode ganhar ou perder elétrons, é porque se ele perder esses elétrons, ele pode ficar com 8 na última camada nova dele. E aí existe um macete muito mais simples para vocês saberem disso. Qual que é o macete? Olha só, o grupo 1 sempre tem carga mais 1. Todos os átomos desse grupo, lítio, sódio, potássio, rubídio, césio e frâncio, sempre tem carga mais 1. O grupo 2, todos os átomos do grupo 2 têm carga mais 2. Berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, bário, rádio, todos eles, sem exceção, sempre vão ter cargas mais 2. Esses caras do meio, a gente não vai prever as cargas deles por enquanto. Nós vamos ficar só nos caras desses cantos aqui, ó. Todo mundo da família 3, da família 13, do grupo 13, tem carga mais 3. A família 14 é uma exceção, tá? Ou eles adquirem carga mais 4, ou eles adquirem carga menos 4. Para eles é indiferente aí. E aí, atenção, ó. O grupo 15 sempre vai ter carga menos 3. O grupo 16 sempre vai ter carga menos 2. E o grupo 17 sempre vai ter carga menos 1. Essa é uma maneira de você já saber por que eles sempre vão ter essas cargas. Porque você vai ter sempre essa regra do octeto sendo seguida.
todo mundo aqui, ó, da família do grupo 7, do grupo do cloro, eles têm uma distribuição exatamente igual à do cloro no final. Todas as camadas de valências deles têm 7 elétrons no final. Então, todos eles querem ganhar um elétron. Por isso que a gente vai observar esse padrão. Todo mundo que está no grupo do cloro tem que ficar com carga -1 para se tornar estável. Isso vai ser importante na hora de determinar as suas ligações químicas, tá certo? Então, quando você estiver estudando ligação química, mantenha essas coisas em mente. Trabalha essa parte do conteúdo com uma tabela periódica e trabalha ela também com uma folhinha com a distribuição eletrônica de Lewis pronta para você usar. Ok, pessoal? Passei um tempinho da aula. Eu agradeço a presença de vocês, tá? E aí a gente se vê na próxima semana. Eu reviso esse conteúdo. Na próxima semana eu já começo das ligações químicas. Eu já vou direto para ligação iônica, ligação covalente e ligação metálica. E aí a gente dá aí continuidade para esses conteúdos, beleza? Pessoal, um abração para vocês, um bom descanso. Sextou, sexta-feira hoje, graças a Deus. Espero que todos aí tenham uma semana bastante agradável, beleza? Abraço. De nada, Carol. Falou. Manda um abraço pra sua irmã lá. Tá? Espero que ela esteja bem lá. Valeu, pessoal. Eu vou colocar essa gravação lá no nosso grupo, tá? Lá no nosso... no Conexão Digital. Beleza? Falou, valeu.